Ela pintou a dor, o amor e tudo que existia entre um e outro. Frida Kahlo não pintava sonhos, pintava a própria realidade. E ao fazer isso, libertou várias mulheres de suas próprias prisões. Diretamente dos meus sonhos mais loucos para a sua tela, tá começando mais um vídeo desse canal. Eu sou Gabriela e nesse vídeo nós vamos mergulhar na história dessa mulher incrível, uma das minhas artistas preferidas de toda a vida, e você já vai entender por quê. Nascida em 1907, Frida Kahlo, filha de um fotógrafo e uma dona de casa, tinha algumas irmãs e a Frida enfrentou a dor desde cedo. Ainda na infância teve poliomielite. Depois, próximo aos 18 anos, a Frida teve um acidente horroroso de ônibus. Então ela estava supostamente matando aula, né? Saindo fora do horário da escola, e ela pegou um ônibus. Esse ônibus, enfim, desgovernou, aconteceu um acidente com esse ônibus. E sabe aquele mastro assim que a gente segura no ônibus? Aquilo desgrudou do teto do ônibus e atravessou o abdômen dela. Então, ela ficou durante muito tempo de cama, engessada do pescoço até as pernas, isso aos 18 anos, muito jovenzinha, né? Foi nesse momento que ela começou a pintar, e ela pintou todo o gesso do corpo dela. Ela pediu para o pai instalar no teto um espelho, né, para que ela pudesse olhar o que ela estava fazendo, e pediu tintas, pincéis, enfim, foi pintando o próprio gesso no corpo todo, né? E como a Frida ficou muito tempo de cama e debilitada por conta desse acidente, ela também começou a pintar autorretratos. Só que não eram retratos simplesmente do que se vê no espelho. Ela pintava algo muito profundo, a dor que ela sentia, e não só a dor física, mas a dor emocional. Porque, gente, vocês vão de conver comigo que é muito... Quando uma pessoa se acidenta e fica debilitada, impossibilitada de fazer suas atividades cotidianas e tudo mais, isso afeta muito mais do que o corpo, afeta o psicológico também, né? Então a pintura e a arte ajudou a Frida a passar por esse momento tão difícil da sua vida. E nada disso a impediu de criar. Cada cicatriz virou uma pincelada e cada lágrima virou cor e tinta. Enquanto o mundo tentava calá-la, Frida usava a arte como voz. Ela não esperou ser salva, ela se pintou inteira. E esse período em que a Frida ficou muito debilitada, né, foram muitos dias, meses, foi muito tempo que ela ficou de cama e precisou fazer vários exames, ficou hospitalizada, precisando de tratamento médico. A família dela passou por um problema financeiro devido a isso, né? Ao acidente dela e esse excesso de gastos que não estavam previstos no orçamento. Então foi aí que a Frida, depois que ela se recuperou, né, ela ficou com algumas sequelas físicas, uma perna mais curta que a outra, e já tinha as debilidades da poliomielite da infância, enfim, ela tinha lá uma questão física bem importante após esse acidente. E ela pegou todas as obras dela, algumas obras dela, e levou até o Diego Rivera, que era na época um grande artista, ele estava bem famoso, o Diego Rivera. Foi um período em que o muralismo estava muito em alta no México, questões políticas sendo colocadas em pauta nas obras de artes visuais, e o Diego Rivera estava super no hype. O que a Frida fez? Pegou as obras dela e levou para ele ver, né, para ver se ela conseguia vender algumas obras, para que ele avaliasse as obras dela, para que ela pudesse ajudar a família, custeando o tratamento dela através daquilo que ela produziu no período em que ela ficou debilitada, né? E o Diego Rivera não deu muita moral para ela, não. Falou, ele estava pintando um mural que era assim no alto, ela chegou lá com um quadro e chamou ele, né? Aí ele falou, deixa aí. Na hora que deu uma olhada. Quando ele desceu, gente, e viu a qualidade da pintura, se vocês analisarem as obras de Frida Kahlo, elas são esteticamente até que bem rudimentares. Não tem uma técnica muito... enfim, ela tem características expressionistas, só que elas são emocionais. É isso que impacta as pessoas nas obras de Frida Kahlo. Elas transbordam a dor daquela mulher, né? E quando eu falo que a pintura e a arte curou a Frida,
Gente, isso é tão importante para nós mulheres. Todas as mulheres que eu falo aqui no canal são para inspirar vocês e a mim também a transcender e a nos encontrar com a gente mesma. Porque só depois que a gente se encontra com a gente mesma, que a gente consegue se amar, consegue ter compaixão da gente mesma, é que a gente consegue se colocar no mundo. E eu penso que as obras de Frida Kahlo fizeram isso por ela, fizeram com que ela se encontrasse. Com que ela se percebesse como indivíduo, sabe? Percebesse beleza e qualidade, valor nas dores que ela viveu. Porque ela poderia, gente, cair numa depressão e ficar se lastimando, se lamentando, pensando eu sou uma imprestável, mas o que ela fez? Ela foi em busca de expressar o talento dela e de mostrar isso e de tentar, de alguma forma, conseguir valores financeiros para ajudar a família, já que ela tinha dado um certo prejuízo para a família, né? Prejuízo financeiro, que eu venho dizer. E ela não pintava para agradar ninguém. Frida Kahlo pintou para se libertar. Suas obras mostravam corpos femininos sem filtro, dores sem disfarce, emoções sem vergonha. Eu quero aproveitar para te convidar aqui. Se você é uma mulher que busca se encontrar sua própria essência, sente que você não se encaixa nessa sociedade, sente muita culpa, muito medo, sente dependência emocional, talvez de um companheiro ou de familiar, né, mãe, filho. Se você é essa mulher que tem buscado se desenvolver o seu lado feminino, o seu auto-amor, a sua autoaceitação, gente, tem mulheres, e eu já passei por isso, tá? Eu não conseguia ficar sozinha comigo mesma. Eu passei por tempos muito desafiantes na minha vida. E às vezes as mulheres não conseguem se compreender, né? Por isso eu desenvolvi um método chamado 365 dias para voltar para mim. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal que eu tô falando do meu método e eu tô muito feliz porque foi um trabalho onde eu reuni 365 reflexões para o seu desenvolvimento feminino. Foram reflexões que eu tive e que eu passei anos desenvolvendo e desempenhando esse trabalho para que ele se transformasse num conteúdo digital. Então ele está aqui na descrição desse vídeo. Você pode adquirir pela plataforma Hotmart, totalmente segura. Gente, o valor está muito em conta. O valor está de R$37. R$37. E você vai fazer o seguinte, adquirindo, você já baixa o conteúdo na hora, tá? E você vai ler uma das reflexões por dia, né? Ela tá em ordem, mas você pode ler aleatoriamente. Eu sugiro que você leia em ordem até mesmo para você ter uma sequência, né? Porque tá numerado de 1 a 365. Então você marca o dia que você começou e começa uma reflexão por dia. Você pode pegar essa reflexão e, sei lá, escrever como mensagem no seu celular e você vai lendo isso ao longo do dia e essa ideia nova vai reverberando no seu ser. E no outro dia, a próxima reflexão. No outro, são 365 dias para você voltar para você mesma. É o caminho, gente. O caminho para autocompaixão. Muitas vezes a gente se recrimina, a gente se judia, a gente se maltrata psicologicamente, emocionalmente. E, cara, isso leva a gente pro buraco. Além dessas reflexões serem nossa com a gente mesmo, né? Você com você mesmo. Por quê, gente? O caminho é individual. A gente está dentro de uma sociedade coletiva, mas o caminho de cada mulher é individual. Ninguém calça o seu sapato. Então, esse método vai ter um impacto diferente para cada mulher. Pensando nisso, eu criei um grupo de WhatsApp chamado Clã das Cicatrizes. Depois eu vou explicar, lá no grupo eu explico. O porquê deste nome, né? É uma menção ao livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estes, que é uma playlist aqui do canal chamada Clã das Cicatrizes, onde eu comento capítulos desse livro. Lá você vai saber também o porquê. Mas você pode entrar nesse grupo chamado Clã das Cicatrizes, também tem o link na descrição do vídeo. É grátis para entrar, não paga nada, e grátis para permanecer, para que você encontre o seu propósito, se ame, se aceite, se valide,
não se julgue, não se puna e também consiga viver em maior harmonia dentro de uma sociedade que sempre cobra muito da mulher como mãe, como profissional, como, enfim, como mulher também, esteticamente, fisicamente. Como que a gente lida? É um fardo muito pesado, gente. Então eu desenvolvi esse método e o grupo Clã das Cicatrizes, onde você pode, a gente se junta, é o seguinte, gente, o Clã das Cicatrizes no WhatsApp, eu fiz como um grupo, um círculo de mulheres que seja online, para facilitar a comunicação, porque a nossa vida é corrida. A gente tem muitos afazeres. E aí, se a gente consegue juntar essa galera, essas mulheres, com o mesmo propósito de se autodesenvolver, com compaixão, com amor, com sororidade, sem apontar o dedo para outra, cara, isso é muito valioso. Então, se você é essa mulher que está buscando se desenvolver a sua feminilidade, se encontrar nesse mundo, clica lá, entra no grupo Clã das Cicatrizes no WhatsApp que eu tô te esperando. Voltando à história da nossa Frida maravilhosa. E aí, gente, o Diego Rivera olhou as obras dela, ficou encantado, porque são encantadoras mesmo, tem um certo encantamento, uma paixão, sabe? A gente sente através do visual nas obras de Frida. Ele foi até a casa dela. Ela achou que, cara, o cara não vai nem dar as horas para mim, e eu vou perder minhas esperanças aqui mesmo. Enfim, no outro dia, o Diego Rivera. Nossa, eu não tô enxergando nada, gente, sem óculos. Nem a mim mesmo. No retorno aqui da câmera. E daí o Diego Rivera bateu na casa dela no outro dia, assim. E ela, muito insegura com as próprias obras, né, pediu para que ele fosse sincero com ela, que ela queria ouvir a verdade, que se as obras dela não fossem, não tivessem um valor monetário para serem vendidas, ela ia sair de cena, ia procurar outra coisa para fazer, uma coisa, enfim. O Diego falou: não, você é maravilhosa. E convidou a Frida para pintar no ateliê dele. E meio que promoveu ela, né? Vai daqui, vai dali. Os dois entram em um relacionamento amoroso. Só que o Diego Rivera era bem safadão. Bem. Sim, né, gente? Artista, mexicano ainda. Né? Aquela coisa toda do, né? Do fogo eterno. O Diego Rivera, ele nunca prometeu que seria fiel, mas sempre prometeu que seria leal. Né? Então a Frida sabia que ele saía com as modelos, saía, né, as mulheres que posavam para as obras dele. Ela sabia e ela concordou com aquilo. A Frida também tinha uma sexualidade ali, eu não sei rotular, mas ela se relacionava também com mulheres, enfim. Aí, gente, ela queria muito ser mãe. Ela queria muito ser mãe, era o sonho da vida dela, ela queria muito um filho. Ela teve vários abortos. E ela pintou isso em várias obras dela. E depois, o que aconteceu? O Diego nunca, lembra que eu falei que ele nunca jurou ser fiel, mas sempre jurou ser leal. A irmã da Frida se separou do marido. E aí a Frida acolheu a irmã nesse momento de dor, e a irmã foi morar na casa dela e do Diego. O que aconteceu? Vocês já imaginam? O Diego ficou com a cunhada. A Frida foi traída pela própria irmã. E foi um momento em que eles se separaram, assim, né? Porque foi algo bem inconcebível para Frida. Ela não ligava mesmo que ele ficasse com outras mulheres, mas com a própria irmã foi sacanagem demais. Então ela resolveu se separar. Mandou a irmã embora também da casa e ficou sozinha lá na casa. Nesse momento, ela ficou mal, péssima, gente. Normal, né, gente? Ninguém tá. Ainda mais a Frida, ela foi tão resistente na vida dela, com todos os percalços que aconteceram, com as doenças, com os abortos, com as traições, sabe? Ela foi tão resiliente que é admirável, enfim. Ela lidou muito bem, né? É lógico que ninguém vai lidar com isso sorrindo, mas ela caía e levantava porque ela era uma mulher desbravadora. Graças à história da Frida que eu tô te contando aqui, que a gente hoje tá mais empoderada, mais consciente da nossa força e do nosso poder. Então a Frida ficou lá na casa, sozinha, pintando. E aí ela notou uma feridinha no dedo, no dedão. Acho que a manicure foi lá fazer a unha do pé e a ferida não sarava, e a ferida não sarava. E aí ela foi ao médico, descobriu que estava diabética e teve que amputar o dedo. E nessa de amputar, ela foi amputando o dedo, pé, perna, enfim. Nisso, o Diego voltou para a vida dela, dizendo que amava, que estava arrependido, e ela também o amava muito. Gente, porque
Sabe, eu acho que as concessões dentro dos relacionamentos são muito subjetivas, cada um aceita o que quer, sabe? Só que o amor existia ali, o amor existia, sempre existiu, e eles voltaram, o casamento. E aí eles viajaram, não, eu acho que eles viajaram antes disso acontecer, porque quando ela foi amputando o pé, enfim, foi devido a diabetes, eles já estavam no México de volta. Mas eles viajaram, fizeram várias exposições, mas sempre ela como coadjuvante do Diego Rivera, porque o famosão era ele, né? E ela acabou que ficou famosa de verdade, como uma artista individual, pensada no individual e não no casal, né, com o Diego, póstuma, né? Então, a Frida tava assim, de saco cheio da vida, não queria mais viver, tava desistindo mesmo, sabe? E aí eles estavam no México e ela ia ter finalmente uma exposição somente dela, das obras dela. Ela sempre fazia assim, participações em uma exposição aqui, outra ali, na maioria das exposições eram do Diego, marido dela. E ela ia ter uma exposição sozinha, na terra natal, onde ela sempre amou e onde ela sempre desejou que essa exposição acontecesse. Gente, no dia da exposição ela passou mal e o médico falou: você não pode levantar da cama mais. Não vai à sua exposição. E o Diego falou: não vai, amor, fica. Eu vou representando você. Eu faço uma abertura bonita para você. Nossa, ela ficou revoltada. Ela era revoltadíssima. Ela era uma mulher assim, voraz, uma força da natureza, de verdade. Nossa, eu me arrepio de pensar em Frida Kahlo, de lembrar, assim, das imagens. Eu vou deixar fotos aqui das obras e fotos dela, dos momentos que eu vou falando e tudo mais. Gente, é de arrepiar. É uma mulher, assim, que eu sinto a energia só de falar, de contar uma história, de olhar uma obra dela. É realmente uma energia absurda, fortíssima. E aí o médico falou: você não vai na sua exposição. E era algo que ela, poxa, ela tinha planejado isso. Era assim um dos poucos prazeres que ela teria no fim da vida, né? E aí o médico a impediu. O Diego foi para a exposição, tal. É, enquanto ele fazia a abertura e contava do início da carreira da Frida, como ela chegou até ele, mostrando as obras, contando da história, perguntando da qualidade, enfim, tudo aquilo que eu contei para vocês. Me chega, gente, quem? Ela, Frida Kahlo, na própria exposição, abrindo as portas do salão e mandando ele cala a boca, pançudo, Diego Rivera era gordinho. Ela, o que ela fez? Mandou trazer, não sei da onde, um caminhão, colocou a cama dela em cima do caminhão e foi na cama. Chegou lá na exposição, galera tirando a cama de cima do caminhão e ela entrou linda, maravilhosa, com as flores no cabelo, maquiada, batom vermelho, aquela roupa ticana que ela nunca tirou nem quando foi expor em Nova York. Ela foi à exposição dela. Gente, qual é a lição que a gente aprende com a Frida Kahlo? Nunca. Não importa o que aconteça, a força está dentro de você. E você não pode desistir, porque te falaram que não vai na sua exposição, porque falaram para você que você não pode isso, não pode aquilo. Você pode o que você quiser. O seu lugar é onde você quiser. E nesse momento, seu lugar é lá no plano das cicatrizes, junto comigo. Já clica aqui na descrição do vídeo, adquire o método 365 dias para voltar para mim, porque você merece isso. Esse é o presente que o melhor presente que você pode dar para você mesma. Eu tô te esperando lá. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, liga sininho para ficar por dentro das próximas histórias de mulheres empoderadas e maravilhosas que desbravaram o mundo para que a gente possa ser quem a gente é hoje. Clica no sininho para você ficar por dentro de tudo. Até o próximo e tchau.